E tudo bem com você? Oi, Eloison, tudo bem aqui também, na Costa Rica. E você, como vai? Tudo ótimo aqui no Brasil. Conta para mim, de onde você é, Sebastião? Eu moro na cidade da Heredia, que Ah, fica na região principal da Costa Rica. E Costa Rica é um país muito pequeno, menor quanto o Brasil. sim. Mas o Brasil não tem praias no Oceano Pacífico e também no Oceano Atlântico, por exemplo. Uhum. Por exemplo, isso mesmo. Embora nosso país tem muitos vulcões e muitas montanhas, Vulcões, isso, vulcões, vulcões, e montanhas, vulcões e muitas montanhas. e muitas montanhas e muitas florestas. Por exemplo, eu moro frente de uma delas. Qual o nome da floresta? A floresta se chama apenas a Floresta da Heredia. É Ok, pequena. ok. Não é maior que a floresta amazônica? Não, acho que não. Definitivamente não. Provável que não. Mas vamos lá, como que você despertou esse interesse? Como você está falando português? O porquê Uhum. você aprende português, Sebastião? É interessante porque eu comecei a trabalhar com uma galera brasileira e todos eles moram no Brasil. Acho que eles são paulistas, moram no estado do São Paulo. Então, eu comecei falando inglês apenas. Eles também. Até um dia eu falei para meu chefe, eu queria aprender a falar português, porque eles são muito gentis, eles são muito engraçados Gentis, comigo. gentis, Gentis, correto. gentis, muito engraçados e são excelentes profissionais. Então eu queria Profissionais, cuidado plural, profissionais. profissionais com a letra I. Então eu queria falar na sua língua nativa. Então, eles começaram a falar em português comigo. Foi muito difícil para mim, porque nunca tive aulas formais de português até agora. Então, eu comecei usando, por exemplo, as traduções do Google e também usando algumas palavras apenas, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, até mais. A palavra beleza, eu gosto muito dessa palavra porque é muito diferente. A palavra beleza, Sim, valeu, e soa bem, né? Soa bem falar beleza. beleza, até em espanhol às vezes gosto de dizer beleza, então a gente fica um pouco confundida, porque o que está falando com beleza? Confuso ou confusa. Confusa, a gente fica confusa. Ok, Uhum, nós ficamos confusos, é melhor. Nós uhum. ficamos confusos. Elas ficam confusos, Sim. a gente fica confusa, isso. Confuso, porque daí no masculino a gente fica A confuso. gente confusou, beleza. Isso, então eu aprendi, comecei a aprender desde o março. Ó, Quase 6 meses atrás, comecei a aprender a falar português. ok, Até agora. sim, março. Agora, nós estamos gravando em agosto. Então, desde Uhum, março de 2022. uhum. Até agora, agosto de 2022, são quase 6 meses, quase, porque já quase termina agosto. Sim, agora, falando destes 6 meses, se Uhum, você fosse falar o que você estudou, qual foi a sua rotina que deu certo, uhum. e algo que você que você tinha uma rotina e você vê agora, ei, eu poderia ter usado esse tempo de uma melhor maneira para aprender português. Vamos lá, consegue pensar em algo nos dois sentidos? Sim, eu tenho uma amizade brasileira, uma amizade brazuca, muito legal. Ela me compartilhou muitas músicas em português, por exemplo. Então, eu aprendi muitas palavras novas ouvindo e também lendo a letra, Lendo, lendo, lendo lendo. e Sim, lendo a letra das músicas. Enquanto eu também falava com meus companheiros as palavras básicas apenas, as saudações, por exemplo, bom dia, até mais, por favor, beleza, obrigado, muito obrigado, obrigadão também. Outra coisa que foi muito útil para mim foi falar, por exemplo, fazer uma ligação.
em português. Então, ouvir a outra pessoa falando com seu sotaque, não falando em inglês. Então, eu aprendi também os sotaques diferentes, porque é muito diferente ler a palavra como falar, como uma pessoa que fala espanhol, quanto ouvir uma pessoa nativa que fala português, porque são muito diferente. Enquanto eu li alguns livros apenas, alguns artigos da universidade, por exemplo, das escolas em português. Então, isso foi outra forma também de aprender um pouco mais rápido, que também falando, tendo mais bate-papos casuais, não sozinho uma conversação mais formal ou mais profissional. Acho que é mais importante falar como amigos, com uma galera, com as pessoas, falando na sua vida cotidiana. Ok, ok, excelente, sim. Eu concordo com você, porque, por exemplo, para você aprender a nadar, por exemplo, você não vai, Uhum, você aprende técnicas lendo, mas na prática você tem que nadar. E falar uhum. um idioma, por exemplo, você pode aprender vocabulário em livros, mas se você não pratica, você não vai aprender sotaques, não vai aprender a pronunciar palavras. Exatamente, ao menos na minha língua, gostamos de dizer, você precisa se lançar à água para Sim, aprender a nadar. sim, Exatamente isso. Então, se você gostaria de aprender a falar português, você precisa se lançar às pessoas nativas e aprender a falar com seu sotaque, com suas gírias, com suas brincadeiras engraçadas também, e também com suas frases mais famosas, não sozinho ler livros. sim, eu concordo com você. É como não ter medo de errar, porque errar é parte do Uhum, aprendizado, porque eu, quando aprendi, estou aprendendo espanhol ainda, quando eu ainda estou aprendendo inglês, sempre aprendo palavras, não tenho medo de errar, é errando que se aprende. uhum, exatamente. E também acho que é mais importante ter segurança à hora de falar, não ter, por exemplo, falar coisas exatamente corretas. Está tudo bom, está tudo bem se você tem um erro pequeno ou a gente acha ser uma coisa errada, você pode mudar, pode fazer uma troca entre palavras. Sim, eu concordo com você. E falando da, da influência do espanhol para o português. Por Uhum. exemplo, você, como costarriquenho, já fala espanhol. Ajuda muito a aprender o português ou dificulta, na sua opinião? É mais fácil ainda, porque, por exemplo, com a língua inglesa, as raízes são muito diferentes, enquanto a língua portuguesa, a língua espanhola, tem raízes muito semelhantes por causa das línguas pais, as línguas pais deles. Por exemplo, a palavra feliz é exatamente igual, enquanto em inglês é happy. Então, falar como uma pessoa nativa, co- que tem a língua espanhola como sua língua materna, é mais fácil. Por exemplo, eu aprendi a falar em 6 meses apenas, enquanto como inglês, eu precisei muitos anos de prática, muitos anos de estudo, porque eu não conhecia as palavras. Porque uma pessoa que fala espanhol pode achar uma raiz semelhante e criar uma palavra que pode ser compreendida pelas pessoas nativas, enquanto em inglês não é possível. Sim, eu concordo com você. E até analisando a gramática dos dois idiomas, é a mesma. Por exemplo, usando pronome, verbo, um verbo no particípio, no gerúndio, é um substantivo. A estrutura da gramática é a mesma, muda, com certeza, verbos, a pronúncia, mas a estrutura da gramática é a mesma. Se você domina ou o espanhol ou também o português, para nós brasileiros aprendermos isto, é muito tranquilo até. Uhum. Ainda o português eu acho mais fácil, porque o espanhol temos muitos auxiliares, muitos verbos Sim, auxiliares que e sim, também temos regras malucas, na verdade, são regras um pouco bizarras ainda, que enquanto em português é mais fácil.
Tá? Você pode falar da mesma forma e também poder fazer conjugações, mais Conjugações. conjugações ainda mais fáceis, enquanto em espanhol você precisa de quase memorizar as regras. Sim, é correto. Por exemplo, quando você descobriu que nós brasileiros não usamos tanto o verbo haver como auxiliar, ficou mais fácil ou não o português? Ainda mais fácil, porque eu não gosto de usar tanto o verbo haver no espanhol. Eu gosto muito dos verbos mais simples, apenas dizer eu comi e você comeu. Mas em espanhol você precisa dizer eu he comido, você ha comido. Então você precisa fazer duas conjugações apenas para uma ideia. Sim, Isso, eu concordo. até em inglês. Sim, 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 mas nessa parte o português é mais simples mesmo. Uhum. E, embora, para mim, é mais difícil os sotaques em português. Por exemplo, os sons nasais não existem em espanhol. Então, minha voz muda muito quando falo em português, enquanto quando eu falo em espanhol, minha voz muda completamente, porque não preciso fazer sons nasais. Por exemplo, a palavra mãe, a palavra fruta, maçã, a palavra também então, não, é muito diferente. E esses sons não existem em espanhol. Uma pergunta, como você aprendeu esses sons nasais no português? Tem alguma técnica que você quer dar uma dica aqui ou não? É muito engraçado, porque eu lembro de uma amizade que eu lembro que ele disse, você precisa de mover sua língua. Então, você move sua língua hacia arriba. Então, você Para cima, para para cima. cima. Então, você precisa de mover sua língua para cima da boca. Então, deixar sua língua quase à frente dos seus dentes. Então, sua língua diz mãe. Mãe. Então, e a outra palavra também, maçã. Apenas assim. Foi muito difícil, porque em espanhol não temos esse som. É muito difícil. Sim, sim, eu concordo com você. Comparando os idiomas, uma pergunta: você acha, na sua opinião, que o som nasal é a coisa mais difícil para aprender em português para alguém que fala espanhol? Na sua opinião? Que fala espanhol. Eu acho dois desafios. São desafios para mim. Os sons nasais, porque você não vai aprender a dizer, bom, a fazer sons nasais apenas lendo livros. Você precisa de ouvir pessoas nativas. E ainda é mais difícil se sozinho você escuta palavras e pessoas que não falam português, tentando imitar o som, pode ser mais difícil. E também há muitas gírias e muitas palavras são erradas em português. Então, são coisas de cuidado. Por exemplo, a palavra, por exemplo, que pode significar outra coisa. Por exemplo, a palavra refrigerante é uma Sim. bebida com muito açúcar. Aqui não existe um refrigerante, é uma geladeira aqui, por exemplo. Agora uma pergunta: na Costa Rica, refrigerante é gaseosa? Sim, exatamente. É isso. Ok, ok. Mas Mas sabe, quando você fala de um refrigerante, você está falando sobre um refrigerator. sim, geladeira no português. Uhum, geladeira, isso mesmo. Sim, sim, tem falamos falsos amigos, que são Isso. palavras que têm um significado no português, outra no idioma. Até pode ser uma palavra errada, uma palavra ruim, que para nós pode ser uma palavra normal. Então, as pessoas que falam espanhol precisam ter muito cuidado. Sim, sim, correto. E uma pergunta: como são as aulas? Você gosta? Qual é a experiência das aulas, Sebastião? Eu gosto muito das aulas, porque são minhas primeiras aulas de português formais. Especialmente poder compartilhar meu tempo com pessoas nativas e ouvir seus sotaques que são muito diferentes, que é muito interessante também. Porque uma pessoa que mora no sul tem um sotaque diferente
que uma pessoa que mora no norte, por exemplo, uma pessoa que mora no centro do Brasil, vai ter um sotaque muito diferente também. Então, acho importante e também quase mandatório conhecer pessoas de diferentes idades, assim você poder ter um conhecimento mais geral da língua. Eu gosto Sim, muito disso. sim, eu concordo com você nesse sentido, porque você ter o contato com o Brasil, por exemplo, o Brasil é grande, é como se eu fosse aprender espanhol com um professor, por exemplo, eu tenho aula hoje com alguém da Costa Rica, amanhã da Argentina, na semana que vem da Colômbia, alguém, é nesse sentido, porque tem Uhum. muitos sotaques, muitas expressões e gírias diferentes dependendo do lugar do Brasil. Exatamente. E também pode ser que, por exemplo, a diferença com boa noite e boa noite foi minha primeira diferença com os sotaques. Sim, sim, eu concordo com você. Sim, sim, amigo. Isso é bom. Está gostando das aulas? Eu gosto muito das aulas. Eu acho que gostaria de ter mais aulas ainda no próximo ano. Ok, sim. Tudo é possível, tudo é possível. Tudo possível. Sim. Faça, faça como o Sebastian e para encerrar este vídeo, estamos oferecendo a você uma aula grátis. Se você clique aqui no link embaixo na descrição, podemos agendar uma aula grátis, assim, com um professor do Brasil. Podemos agendar esta aula conforme a sua disponibilidade. Trabalhamos de segunda a sexta. Sebastião, que dia é segunda-feira no espanhol? Lunes, a segunda-feira, é lunes hasta el día viernes, que é a sexta-feira. Sim, muito. Você foi bem agora. Muitos alunos se confundem com segunda-feira, porque no português, agora ensinando isso, o primeiro dia da semana é domingo, então o segundo dia seria segunda-feira. Mas muitas pessoas pensam que o primeiro dia da semana é segunda-feira, lunes, no caso. Uhum. Às vezes, até uma pessoa que fala espanhol pode achar que a segunda-feira é o martes, quando Sim. na realidade é o dia lunes. Sim, correto, sim. Essa é a ideia. Mas fica aqui o meu convite. Se você é costarriquenho ou de outra nacionalidade, podemos agendar uma aula grátis ainda hoje para você ver como são as nossas aulas, para eu fazer um teste no seu português. Clique no link e nos vemos ainda hoje, tá?